Oi, vamos corrigir agora a apostila de História, a apostila 1 de História. Então, a gente falou sobre a chegada dos portugueses no Brasil. Os portugueses, muitas crianças pegaram a apostila, não assistiram os vídeos e ligaram perguntando: mas tia, eu não achei isso no texto. Por isso que eu falo, assistam os vídeos antes. Os vídeos são explicativos e têm informações complementares aos textos. Por isso vocês precisam fazer as duas coisas. Assistam o vídeo, leiam o texto para depois responder a apostila, certo? Então nós falamos sobre o início das grandes navegações, falamos sobre a chegada dos portugueses, tudo está no vídeo lá específico. Então vamos à correção do exercício. Que dia marcou oficialmente a chegada dos portugueses ao Brasil? 22 de abril de 1500. O termo descobrimento do Brasil é adequado? Não, porque o Brasil, primeiro, quando os portugueses chegaram aqui, já existiam habitantes no nosso país, e segundo, o termo mais adequado seria a chegada dos portugueses ao Brasil, e não descobrimento, porque eles não descobriram nada, porque o Brasil já existia, já estava aqui. Além disso, eles até já sabiam que ele existia, que já pertencia a Portugal por causa do Tratado de Tordesilhas. Então, o termo não é adequado, certo? Que mercadorias os portugueses desfrutavam, no comércio com a Índia? As especiarias, tintas, metais preciosos, perfumes, incensos e por aí vai, tá? Mas os mais importantes são as especiarias, as tintas, perfumes e incensos, certo? Explique segundo o texto, não é invente da sua cabeça, quem iniciou o processo das grandes navegações no século XV. Quem iniciou esse processo foram os países Portugal e Espanha. Foi de lá que começou. Não foi uma pessoa específica sozinha que começou, porque ninguém começa nada sozinho, Foram os países, várias pessoas desses países que começaram as grandes navegações, certo? Qual foi o primeiro nome recebido pelo Brasil? Tá lá no texto, esse tá no texto mesmo, embora também tenha nos vídeos. O primeiro nome recebido foi Monte Pascoal. Eles nem sabiam que aquilo ali era uma terra. Eles acharam que era um monte. Aí botaram Monte Pascoal porque estava perto da Páscoa. Chegando mais próximo, olharam e falaram: é uma ilha. Ilha de Vera Cruz. Chegaram mais próximo. Não é ilha, é terra. Terra de Santa Cruz. Foram mudando os nomes até que finalmente, por causa da enorme quantidade de pau-brasil encontrado nesse país, o Brasil recebeu esse nome em homenagem a essa árvore que deu tanto dinheiro aos portugueses, certo? Quem era o comandante da esquadra portuguesa que chegou ao Brasil? Pedro Álvares Cabral, ele era o comandante da esquadra. Antes dos portugueses chegarem aqui, o Brasil era habitado por índios. Quem escreveu a carta ao rei de Portugal? Pero Vaz de Caminha. Tem até um videozinho falando sobre ele, assistam lá, que vai falar um pouquinho sobre essa carta. E sobre o que ele contou? Sobre a nova terra e os seus habitantes. Foi isso, certo? Um abraço. Ainda temos aqui um pedido para que vocês escrevessem um pouquinho sobre a vida do índio. Algumas coisas que seria importante colocar. Que eles vivem em tribos, em ocas, Essas tribos vivem em ocas, que são casas feitas de palha e barro. É importante falar que eles caçam, vivem de plantações ou coleta da natureza, que vivem seminus. Pode falar ou não, mas é importante falar sobre a vida do índio. Era para pesquisar um pouquinho, ok? E tinha lá para trocar o quadro pela letra correspondente que nós tínhamos tamoios, carijós e caetés, que são 3 tribos que existiam abundantemente no nosso país naquele período, ok? São, acho que 3 tribos indígenas. Show? Um abraço e um beijo.